ES Brasil. Destinos ES. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada edição a gente vai trazer um convidado diferente para conversar um pouquinho sobre turismo no Espírito Santo, seus desafios, suas potências. E hoje o nosso convidado é o Paulo Renato Fonseca Júnior, ele que é presidente da Espírito Santo Convention Visitors Bureau. É uma entidade, né, que serve justamente para articular aí, junto aos municípios do Espírito Santo, os destinos turísticos, as rotas, ver aí quais são os principais investimentos que podem ser realizados. Seja bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço, Ludmila, é um prazer poder estar aqui falando um pouquinho sobre a cadeia do turismo. E antes de partir para as perguntas, né, gostaria de lembrar que esse podcast é um oferecimento de Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. E a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bom, Paulo, para a gente começar, né, muitas pessoas, assim, né, não entendem, não conhecem muito exatamente a atuação aí do Bureau, né? Então, vamos falar aí, porque é algo que é um tipo de entidade que a gente não tem só no Espírito Santo, né? Tem aí em diversos estados. Como funciona a atuação, então, de um Convention Visitors Bureau? O trabalho dos conventions pelo mundo inteiro é de fomentar o turismo, né? É fortalecer, promover, atrair eventos. Muitos trabalham em função dos eventos, seja ele de qualquer área, esporte, religioso, de lazer, médico, né? Seminários, feiras. Esse papel dos conventions é de, através desses movimentos, aumentar o fluxo, aumentar a receita dos municípios e do estado onde ele tem atuação. No caso da Fundação Espírito Santo Convention, ela trabalha a região metropolitana, né? O foco e nós somos a instância de governança da região metropolitana e trabalhamos os 7 municípios da região metropolitana. No Espírito Santo, por o Espírito Santo Convention ser o mais antigo, ter sido o primeiro convention, a gente acaba que tem uma atuação no estado todo, né, ajudando, fortalecendo, né, que todas as regiões possam se desenvolver, né? Um exemplo disso é a Feira dos Municípios, que a gente vai certamente falar um pouco mais à frente. E falando aí sobre os diferentes municípios do Espírito Santo, né? A gente vê um grande potencial aqui, tanto para o turismo de lazer quanto para o turismo de negócios, né? Uhum. Então aí o Bureau trabalha com toda essa gama de eventos. É isso, a gente atrai eventos, promove eventos que já existem, constrói novos projetos, né? Estimula também o investimento em novos espaços, em novos hotéis, em novos atrativos, trabalhando sempre em conjunto com as demais entidades do setor, né, que a gente tem, as entidades de hotel, de bares e restaurantes, de eventos e assim sucessivamente. O Convention é parceiro para poder estimular e fazer com que mais e mais investimentos a gente tenha, né? A gente está passando um momento importante do turismo, principalmente na região de Guarapari, que está tendo um investimento grande aí, privado, né? E vindo junto com os investimentos do governo do estado, que tem feito aí vários investimentos que não são diretamente do turismo, mas que são do turismo, né? Porque a transversalidade do turismo, né? Quando você constrói uma nova estrada, quando você constrói um novo empreendimento público ou um novo equipamento público num determinado município, você está
também fortalecendo o turismo, né? E isso o Estado tem feito bastante, com vários empreendimentos, vários novos investimentos aí que têm impactado positivamente para o turismo do Espírito Santo. Falando aí dessa questão de parcerias, né, e também falando sobre Guarapari, que é praticamente um dos principais destinos que a gente tem aqui no Espírito Santo, né? Eu, como mineira, então, acho que foi o meu primeiro contato com o Estado, o primeiro contato de muita gente com o Estado, né? O que fura a bolha, assim, o que muita gente conhece. E a gente vê, né, que a gente, no verão, né, e próximo do Carnaval aí, então, dos momentos, né, que mais traz pessoas, né, para a Grande Vitória, mais 3 pessoas para Guarapari. Como que está sendo lá o verão, né? Como que está sendo essa programação? Está acontecendo uma articulação junto ao poder público para ter infraestrutura, para trazer mais pessoas para lá? Como que está funcionando isso? A gente está com uma parceria muito boa lá com a Prefeitura, através do prefeito Rodrigo Borges, do secretário de Turismo, o Fernando Otávio, que é empresário da área de turismo, o Peterson, que é o secretário de Cultura, o Lennon, que é o secretário de Esportes, e a gente conseguiu construir projetos interessantes para o verão, né, que terminou esse final de semana passado, e também construindo um projeto de carnaval também bem diferente, que certamente vai dar bastante resultado a nível dos turistas que estão lá, mas também dos moradores, dos capixabas que vão estar por lá, que os comentários do verão estão muito bons e certamente do carnaval também não vai ser diferente, né? E esse é um dos papéis do Convention, de estar junto com os municípios, ajudando a fortalecer os seus projetos, né? Indiretamente ou às vezes diretamente junto, né? Então, em Guarapari agora, a gente acaba que está participando muito mais em função da abertura que a gente está tendo e da vontade que o prefeito Rodrigo Borges está tendo de fazer do turismo realmente o grande desenvolvedor do município, né? E toda essa cadeia sai ganhando, né? Hospedagem, ambulantes, né? Sim. Locais de eventos, músicos, tudo isso é movimentado por essas parcerias. Não tem nenhum outro arranjo que distribua a renda da forma que o turismo faz, né? Quando você chega com um turista, desde o vendedor de picolé na praia até o dono da companhia aérea, ele é impactado de alguma forma com o recurso, com o dinheiro, né? Então, não existe nada em outro arranjo produtivo que faça essa distribuição de renda, né? E que é natural, não precisa se forçar nada, né? O taxista, o motorista de aplicativo, né? A lanchonete, o restaurante, seja ele de um poder aquisitivo maior, de um poder aquisitivo menor, mas essa distribuição de renda acontece naturalmente. E a gente falou aí, né, do destino mais popular, mais óbvio, mas fugindo do óbvio um pouco, tanto na região metropolitana também, mas como no interior, né, se caso vocês tenham aí algum tipo de trabalho com alguns outros municípios aí que estão começando a receber pessoas, ou pelo menos começando a se articular nessa questão do turismo, né? Quais são os destinos, assim, queridinhos, fora do óbvio, mas que estão crescendo aí bastante em questão de investimento, de articulação? A região de montanhas, né? Que ali você pega principalmente Pedra Azul e Venda Nova, que puxam os outros municípios, ali um total de 9 municípios na região de montanhas, e o Convention lá tem uma atuação muito, muito forte, muito importante para a região, e não só para a região, mas para o estado como um todo. A região de Santa Teresa tem se desenvolvido bastante nos últimos anos, retomou um espaço que no passado era de Santa Teresa e que acabou perdendo um pouco para Pedra Azul principalmente, mas que nos últimos anos tem retomado isso e tem feito um trabalho muito interessante, e com isso gerou muito mais investimento na região. Você vai lá e você vê várias novas pousadas, novos restaurantes e assim sucessivamente, em função do movimento que tem crescido. A mesma coisa lá para a região de Pedra Azul. O Caparaó, que está tendo aí um olhar diferenciado e que certamente vai ser um dos destinos importantes do Espírito Santo, né? Que a questão da experiência, da natureza, da aventura, né? O Caparaó tem isso muito forte.
E aí você pega o litoral, que sempre tem uma pegada importante, e com todos os investimentos que a gente está tendo aí nas orlas das praias, né, com obras grandes aí de reestruturação, né, onde o mar tomou um espaço e aí voltando a ter um exemplo forte disso é a região ali de Conceição da Barra, Itaúnas, com asfalto lá para Itaúnas, que certamente levou um aumento do público lá e qualificou também a nível de valor de tarifa, que é importante, né? Não é só atrair turista, é atrair turista, mas com um poder aquisitivo que remunere bem o destino, né? Então você tem aí Itaúnas, né, que eu já falei, Linhares, que está se colocando também, voltando a ter uma atração para poder receber não só muito de negócio, principalmente na área da agricultura, né, que Linhares ali é a região muito, muito forte. Aí você tem São Mateus lá com Guriri, né, e outros destinos aí que são importantes e que estão se requalificando para poder receber cada vez mais turistas através de evento, através de negócio ou de lazer também. E como visitante, assim, qual que é o seu favorito? Qual o lugar, assim, para onde você escapa quando tem um tempinho, feriado, alguma coisa? Olha, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, da capital secreta do mundo. A minha infância foi em Marataízes, né? Então, assim, como eu tenho familiar, a gente acaba que vai muito para lá, né? Mas é muito mais em função da família, né, do que do escolher, né? Mas eu gosto muito de Itaúnas, acho que tem uma pegada de experiência maravilhosa e tem uma história das dunas e tudo isso acrescenta, e a simplicidade do balneário, né, das ruas ainda de chão, você poder ficar de short de banho aí o dia inteiro. Então, assim, é muito a questão do forró, que é um apelo grande. Aí a região de Pedra Azul com a gastronomia muito forte, com os hotéis e com a vista, com uma natureza muito, muito, muito rica, né, e muito procurada, a questão do Parque de Pedra Azul, né, a gente frequenta, Santa Teresa a gente também frequenta. Na verdade a gente procura ir para um pouquinho para cada canto, porque a gente teve nesses anos aí a oportunidade de conhecer muito, né? Então você tem o Ipiraquiaçu ali em Aracruz, que tem os passeios de escuna maravilhosos, né? E com muita história da questão da riqueza do manguezal, da preservação. Aqui, Vitória, que tem o maior manguezal urbano da América Latina, que é pouco explorado nessa questão dos passeios e tudo mais, mas que tem que melhorar e que certamente isso vai acontecer. A região de Anchieta, com o restauro lá do santuário, né, que ganhou uma condição de conforto para o visitante muito grande, e junto disso investimentos que o município também fez, com recuperação das peixarias e outros investimentos. Tem um passeio de barco ali no Rio Salinas, que é maravilhoso, é muito bonito, que vai até as ruínas lá do rio. E são passeios baratos e que são muito ricos, muito bonitos, e que são diferentes do que a gente vê pelo Brasil afora, e que certamente o turista que vai, ele fica muito impressionado com o que vê, né? Você deve ouvir sempre aí de pessoas conhecidas que vêm para cá pela primeira vez e falam: por que não falaram para mim, por que eu não vi isso aqui antes, né? É isso. Então, gente, há anos e anos é uma surpresa, é um segredo, né, que a gente precisa quebrar isso e fazer com que o volume venha, mas que venha qualificado. O grande objetivo, então, é justamente aí fazer com que as pessoas conheçam, que saibam que o Espírito Santo tem a oferecer, né? Isso aí. E aí a gente já falou, assim, de natureza, de praia, de tranquilidade, de, né, turismo religioso, e
a gente está falando também atualmente muito sobre turismo de experiência, né? A gente já comentou aqui que o Biro, né, organiza a Feira dos Municípios, e esse ano o tema vai ser voltado aí para o turismo de experiência. Como que isso vai ser trabalhado? O que a gente pode esperar de novidade para a Feira dos Municípios esse ano, né? O que a gente já sabe aí sobre o evento? Então, na verdade, a Feira dos Municípios é o único evento no Brasil que reúne todos os municípios de um estado, né? Então é uma oportunidade de você conhecer o estado dentro de um espaço, né? E a provocação a cada ano é que os municípios venham e realmente se coloquem, mostrem o que eles têm de atrativo, tanto atrativo turístico quanto gastronômico e da agricultura familiar, para que com isso, e cultural, né? Então é feito tem uma curadoria muito ampla, junto com as secretarias de Estado, Cultura, Turismo, Sebrae, ADERES, AMUNES, né? Assembleia Legislativa. Então a gente faz um trabalho a várias mãos, e junto com os municípios, para que eles consigam vir e trazer o que tem de melhor, para que as pessoas queiram ter essa experiência. E esse ano, o ano passado falou da questão das origens, né? A gente buscou a história do Espírito Santo, da onde vem essa história, quais foram as origens, e agora vem experimentar o Espírito Santo, né? Então você te convidando, tanto para o capixaba como para quem é de fora, que vá experimentar, que conheça o Espírito Santo. Tem muita coisa bonita, tem muita coisa escondida que precisa ser conhecida para poder ser fortalecida. E essa questão, né, que a gente comentou do turismo de experiência vem justamente de uma demanda aí, que se fortaleceu ainda mais, né, depois da pandemia, de as pessoas buscarem viver coisas novas, né, ir para um local e ter a rotina de um morador daquele local, ver o que aquele lugar esconde, que tipo de lugares aí tem se sobressaído aqui no estado justamente com a oportunidade de viver uma experiência inédita, assim, né, para o visitante. Então, tem umas regiões que se destacam, Pancas agora, aí com a questão da tirolesa, dos passeios de balão, né? É um local novo, já é muito famoso a nível de rampas de voo, né? Que certamente é um dos voos mais bonitos do mundo, e quem fala isso é o pessoal de voo, que vem do mundo inteiro para lá em função de informação que se tem no Google. Se entrar no Google e perguntar rampas de voo, Pancas está entre os primeiros aí para opções para o mundo inteiro. Então, Pancas certamente vai ter um investimento grande. A questão de Pindobas lá, com toda a história da colonização italiana, né, e uma experiência riquíssima que você, quem é italiano, chora quando faz a visita, e o que não é italiano fica com o olho molhado, né? Em função de ver aquela experiência, de viver aquela experiência de uma família italiana e contando a história da vinda para cá. Então, assim, é um produto novo, um produto que foi inaugurado em setembro do ano passado, mas que vem com força, que certamente vai ser um grande atrativo naquela região, em função da região já ser uma região forte. Pindobas, né? Aí em Venda Nova do Imigrante. Venda Nova do Imigrante, isso aí, descendo ali para Castelo, né? Então, certamente é um local que vai ter destaque. A região do Caparaó, que vem se estruturando, que vem tendo mais investimentos, e que com isso vem aumentando o fluxo pelo lado do Espírito Santo, e isso certamente vai continuar acontecendo com novos hotéis, com novas pousadas, novos restaurantes. Cada vez que a gente vai lá, a gente vê novos empreendimentos nascendo, e que é importante ter essa organização, né? Esse planejamento urbano muito bem construído, para que a gente não estrague aquilo que é um grande diferencial, né? E aí o Vila Velha, que hoje certamente é o principal turístico do estado, e que está muito bem organizado com seus
ponto de informação turística, com seus atrativos todos abertos e sendo e tendo quem recebe e quem explica sobre os atrativos. Junto disso, o Convento da Penha, a Loja da Garoto, né, que são que atraem muito isso. A questão das lanchas que fazem a travessia de Vitória para Vila Velha, que isso fortaleceu ainda mais todo o investimento da prainha, né, que tem acontecido aí, né, nessa última gestão, e que fez da prainha hoje um ponto importantíssimo, que é ali o berço da colonização. Ali começou a história do Espírito Santo, né, e hoje certamente é um dos principais pontos de turismo e de cultura que o Estado, e além de eventos, que tem acontecido muitos eventos ali na região da prainha, e isso é importante, né, porque vai fortalecendo cada vez mais esse espaço que é um espaço importante. E a gente está percebendo que Guarapari vai se destacar de novo, vai voltar aí para ter aí uma importância maior no cenário nacional, né, porque já tem um conhecimento, já é muito conhecido em função das areias monazíticas, né, e de todo o poder de medicina, né, de saúde, de turismo de saúde que tem. Então isso o prefeito tem demonstrado junto com a equipe que ele vem aí com uma força grande aí para fortalecer o turismo e certamente transformar num principal vetor de desenvolvimento do município. Né, também. E um pouquinho de cada uma dessas regiões vai estar aí, né, em exposição na Feira dos Municípios, que vira até programação para toda a família. Com né? certeza. Para quando que está marcada a feira desse ano? Julho, de 3 a 6 de julho, de quinta a domingo, né, e todos estão convidados. Quem não foi ainda, certamente precisa ir para poder poder passear um pouco pelo estado do Espírito Santo dentro do pavilhão de Carapina. Maravilha. E aí, né, como o Biro, né, é um dos articuladores desse evento da Feira dos Municípios e também de outros eventos, né, como que funciona, assim? As entidades procuram o Biro justamente para ter esse apoio para a realização dos eventos, e como que funciona na prática aí esse apoio? Então, o Convention, ele vai atrás, ele atrai, né, organizadores de eventos, entidades que realizam eventos aí na área médica, área de direito, área de engenharia, a universidade, tanto a Universidade Federal quanto as universidades particulares, o IFE, são parceiros porque eles demandam, né, muitos eventos, seminários, congressos, né, técnicos, e é um público importante para a gente, e que estamos retomando esse pós-pandemia, para que a gente possa ter de novo a quantidade de eventos que nós tínhamos antes. Então, o Convention é ativo nisso. Nós temos aqueles que nos procuram porque sabem o papel do Convention pelo mundo afora, e tem aqueles que não sabem que a gente procura, né? Então, esse é o papel do Convention o tempo inteiro, né? Junto com a universidade, a gente captou um evento na área de recursos hídricos para novembro desse ano, que vai ser um evento de 5 dias no pavilhão de Carapina, que vai atrair em torno de 3.500 participantes de fora, né? A universidade é parceira, o governo é parceiro, e certamente vai ser um evento que vai dar um movimento na região muito grande, não só na região metropolitana, mas também para o interior, com os passeios, né? Porque é um evento que começa no domingo e termina numa quinta-feira. Então você tem os que chegam antes, que chegam na sexta-feira para aproveitar o final de semana, e tem os que ficam sexta, sábado, domingo, pós-evento, para poder aproveitar né? Então, é um evento importante, e igual a esse, tem outros que vão acontecer durante o ano e para os anos seguintes também, que a gente é apoiador e que fez a captação junto. E da mesma forma aí que é possível entrar em contato com o Convention para fazer esse cadastro como, né, evento, né, como fornecedor dos eventos, existe também os associados, né, que são justamente os empreendimentos de turismo que se associam aí ao Convention. E aí eu gostaria de saber, assim, além de como se associar, quais as vantagens, né, e o que esse empresário ele precisa fazer? São só empresas maiores, são empresas de todos os tamanhos aí que são associadas? Então, a gente tem de todos os tamanhos, né? A gente diz que
o setor só cresce se ele estiver unido, e a união vem através das entidades, né? E o Convention é uma dessas entidades que abarca todos os diversos atores, hotel, restaurante, transportador, a companhia aérea e assim sucessivamente. Então, a importância de estar associado é para fortalecer a entidade e fazer com que a entidade seja cada vez mais representativa. Tá? Para isso, a gente precisa que o máximo de empreendimentos estejam associados, né? O retorno que vai se ter é o retorno com o aumento do movimento. Você vai ter oportunidades, vai ter condição de negociar. Quem é prestador de serviço para evento, negociar com os organizadores de evento. Quem é de hotel, poder hospedar e ter destaque. A gente também faz promoção, a gente divulga também esses parceiros, esses associados. Então, agora para o Carnaval, a gente está divulgando os associados, quem tem pacotes diferentes, que a programação de cada município, para poder fazer com que o turista ou o próprio capixaba queira ir para esses diversos carnavais que vão estar acontecendo no estado. Então, esse trabalho conjunto, esse trabalho de união é importantíssimo, né? Então, não é só ele ter vantagem, ele estar somando para que a entidade se fortaleça e consiga cada vez mais atrair mais e mais negócios para a região metropolitana. Ou seja, acaba sendo uma grande rede de contatos. Sim. Aí, então é extremamente vantajoso para esses negócios aí serem associados ao Convention diante de todas as oportunidades que vão se abrir, né, para participar desses eventos, né, para fornecer. E Paulo, vamos aproveitar então para reforçar as redes sociais do Convention ou o contato para tirar dúvidas, né, para saber como se tornar um associado, para saber como se cadastrar aí para ter um evento realizado aqui no Espírito Santo com vocês. O site é www.esconvention.com.br. As redes, o Instagram é o Curta o Espírito Santo, o Curto ES, né, que ele vai ter acesso aos nossos contatos. O e-mail é contato@esconvention.com.br. São as formas mais fáceis aí de tá acessando a nossa equipe. Ótimo. Bom, esse foi aí mais uma edição do podcast Destinos ES. Lembrando que é um oferecimento de Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. E Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Obrigada pela sua participação, Paulo. A gente pôde aí conversar, então, ficar sabendo sobre vários destinos que já estou com vontade de conhecer aí, de tanto bem que você falou, né? Sempre à disposição aí para poder estar contribuindo e falando um pouco sobre esse estado maravilhoso que a gente mora. Perfeito, obrigada.